uma olhada, assim, uma passeada, né, eu não tive muito tempo, eu peço desculpas de corrigir, né, de ver, assim, com muito carinho as atividades, mas aí quando eu comecei a abrir as atividades, eu disse: "Rapaz, essa turma", pelo menos quem entregou, né, boa, porque, assim, tá tudo arrumadinho, tá tudo direitinho, nos resultados lá, né, nos exercícios que foram entregues, tá tudo bem arrumadinho. Aí eu disse: "Rapaz, eu não vou, graças a Deus, não vou me aperrear não, né, tá muito bom". Eu particularmente gostei, né. Aí eu fiquei me perguntando, mas o pessoal está fazendo o texto aí, eu jogo a pergunta aí, né. O pessoal está fazendo o texto mesmo como sabe, né, não está olhando, assim, o apoio, né, de inteligência, nada não, porque eu, não que eu esteja desmerecendo a capacidade, tá, não é isso. Mas é que eu fui pegar alguns materiais, né, eu digo: "Eu vou pegar alguma coisa para ver o que foi que eles fizeram, até para mostrar o que é que ficou bom, o que é que não ficou", mas aí está tudo direitinho. Então, assim, eu vou, analisar um a um, e eu peço a você, né, que se você não mandou ainda alguns exercícios, se esforce para mandar, ok? O da semana passada eu não fiz não. Foi, Fábio? Foi. Então, Fábio, eu fui olhar o da semana passada, que é justamente a questão da semana passada não, é que a semana passada eu não dei aula, porque era dia do professor e do funcionário. Aí eu tinha colocado no dia, aí depois disse: "Não, rapaz, mas aqui é feriado, eu vou dar um tempo, porque eu já estou muito cansada. Tico e teco já não estão mais funcionando muito bem", sendo bem sincera. Mas aí eu disse: "Não, segunda-feira eu vou dar um tempo", né, até porque é o dia que a gente tem dia do professor, a gente trabalhou, né, enquanto estava todo mundo da minha família perguntando: "Ô, mas você vai trabalhar hoje, é dia do professor?" Eu digo: "É porque o feriado é só dia 27". Então, mais ou menos assim, né. Aí eu peço até desculpas, porque avisei antes, mas, Fábio, esse exercício ao qual você se refere, é um exercício que eu passei na semana anterior, que Isso. é sobre a questão das citações, que eu gravei, porque minha internet estava só a graça, né. Eu tive uns problemas aqui na internet seríssimos, seríssimos. Caiu, fiquei sem internet uma semana, sabe. Eu fiquei muito chateada aqui com a empresa que fornece, teve problema, liguei para a ouvidoria umas 5 vezes, até que eles resolveram o problema e deu uma melhorada, graças a Deus. Então, esse exercício eu fui olhar ele também, Fábio, ok. Então, assim, o meu pedido a vocês é: eu sei que vocês são muito ocupados. Certo? Isso eu estou me referindo principalmente àqueles que tem uns que se esforçam mais, né, se esforçam bastante para entregar, eu sei que é difícil, né, mas assim, entreguem que é para eu poder acompanhar vocês, tá? Eu prometo a vocês que eu vou dar mais uma atençãozinha aos exercícios de vocês, né, ao que vocês têm que fazer, né, dar uma devolutiva, mas eu olhei já alguns, saí colocando assim: tá ok", e façam os exercícios mesmo, tá? Parem, escrevam, analisem. Eu fiquei no Hoje, computador a semana toda, estava na manutenção. eita, quer quebrar uma pessoa, deixa ela sem computador, É, misericórdia. Eita, pai, como é difícil, Senhor, é muito difícil. Mas eu entendo, Fábio. E depois você, com calma, certo, no seu tempo, você vai lá e responde para eu dar uma acompanhada. Mas perfeito. se for usando essa justificativa, Hum. essa conversa introdutória aqui, que é para justamente explicar um pouquinho por que é que eu fui olhar, né, os exercícios de vocês e eu, na realidade, a minha intenção era colher materiais, né, para analisar, como eu fiz na aula anterior à última, em que eu trouxe alguns exercícios que o pessoal fez e que ficou um tanto quanto confuso e que ajudou bastante a gente a analisar e rever, assim, para escrever. Aí, por isso que eu sempre peço, não, escrevam, tentem fazer, certo? Estou colocando exercícios menores. Em relação ao outro curso, eu dei uma aliviada, porque eu percebi que não adiantava. Muita gente não me entregou quase nada, e aí eu estou preferindo qualidade, né, do que quantidade. Então, eu estou reduzindo. E hoje eu vou falar sobre fichamentos, que é o que estava proposto no cronograma para o dia 27, que foi a aula de segunda passada.
fichamentos de resumo, a questão da paráfrase, que eu já falei um pouco nas citações, mas agora mostrar, né, num texto mais simples, como se faz um resumo, tá? E aí, eu gostaria de, antes de começar a projetar aqui os slides para vocês, a apresentar, eu gostaria de saber de vocês como é que vocês fazem o resumo de vocês. Por que que é tão importante esse assunto? Porque é o que a gente mais faz quando está escrevendo. A gente faz um exercício de leitura e de escrita, que é o resumo, que é a reelaboração, né? A gente vai fazendo as leituras e a gente vai fazendo as construções e vai fazendo os resumos daquilo que a gente quer e vai construindo um texto, né? Então, por isso que é tão importante, né? Isso me lembrou, eu estava pensando hoje sobre o que eu ia dizer na nossa aula, e eu me lembrei que a professora Simone, por exemplo, ela apresentou no trabalho dela, né, na metodologia, ela separou vários artigos. E nesses artigos ela fez a leitura de vários e disse quais os que serviram para o que ela estava estudando, quais os que não iam servir. Ela fez um levantamento bibliográfico e fez uma tabela muito bem organizada, né? Resultado assim de muitas leituras, de muito estudo e com certeza algumas técnicas, né? Porque é muito importante a gente usar técnicas também para resumo, para a gente ter uma ideia do que é que vai servir e o que não vai servir para o nosso trabalho. A gente está planejando escrever uma dissertação, um TCC, a gente precisa fazer esse trabalho de leitura prévia, como eu já falei anteriormente. Aí eu gostaria de saber como é que vocês fazem isso, né? Tem que fazer um artigo, tem gente aqui que está fazendo artigo, tem gente que está trabalhando TCC, então, quem gostaria de falar nesse primeiro momento, e dizer, professora, eu faço sim. Vai, Luciene, pode falar. Boa noite, professora. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Lu? Então, tá bom. Então, essa parte de interpretação de texto, assim, para poder fazer o resumo, eu gosto muito de fazer aquele scanning, né? Passar a vista dos olhos no texto inteiro, para ver como que ele está organizado, porque aí eu já vou me familiarizando, né? Com as seções do artigo para ver qual que foi a proposta, né? Porque tem textos que são mais teoria, tem outros que incluem alguma tabela, alguma coisa assim que já vai ajudando, porque aí a gente consegue identificar as propostas, né, do texto em termos de organização, né? Então seria aquele primeiro contato com o texto em si para ver a questão de estrutura. Aí seria aquela primeira leitura para identificar ideias principais, assim, mas de uma maneira não muito sistematizada ainda, né? Para justamente identificar conceitos, tem palavras que às vezes eu não entendo direito, ou conceito, alguma coisa nesse sentido. Porque dependendo do artigo, você pode ou não estar familiarizado com o tema, né? E isso acaba auxiliando na hora de identificação de ideias para a gente conseguir fazer o resumo ou o fichamento, aí no caso, que você tinha comentado. Então, eu faço nessa linha. E aí, depois que eu vou, como é que eu falo? Fazendo a identificação, se você está no arquivo do PDF, você pode fazer lembretes, né, marcações no arquivo PDF. Se for alguma coisa impressa, boa velha régua, né, destaca texto, para você ir identificando e fazendo. Porque eu acredito que fazendo assim, você vê se aquele artigo realmente tem relação com o teu trabalho, se ele é pertinente ou não. Que aí você já está estudando o texto, né? Então você já consegue fazer esse primeiro levantamento, né? Para depois aí você conseguir realmente fazer esse trabalho mais, como é que eu vou dizer assim, organizado mesmo, né? Depurativo, né? Das etapas para poder fazer um resumo. Porque, querendo ou não, ao fazer isso, você acaba fazendo a paráfrase. E aí evita-se, por exemplo, plágio, você acaba construindo citações indiretas, que às vezes o pessoal hoje em dia está dando mais preferência do que ficar só copiando o trecho, né, do texto original. Você acaba conversando mais com o texto do autor, né? Então, o resumo ele fica fiel à proposta do autor, e aí você já começa a construir o seu próprio texto a partir disso.
Não sei se dá mais ou menos trabalho, mas acho que a proposta também é aprender com aquilo que o autor trouxe. Ai, que bom. Muito valiosa sua contribuição, viu, Lu? Com certeza. Aí agora, eu vou ouvir aqui outras estratégias, né? Porque cada um tem uma forma de analisar. A sua estratégia é perfeita, né? Porque quando você organiza o que você quer ler, né, e que você faz primeiro essa leitura de varredura, está correto? Vê lá na metodologia, analisa tudo, né? Vê a estrutura, é ótimo. Aí que você seleciona o texto, que você vai começar a marcar, e você vai ter um momento que você vai querer fazer um fichamento, fazer algumas citações indiretas. Como você faz isso? Então, é a pergunta que depois que você fez todo esse processo, o que você acabou de dizer, que você marcou, aí chega o momento de você escrever. Então, é a hora em que você vai, que o resumo, ele é uma estratégia de leitura e de escrita. É a hora que você vai mostrar realmente e trazer e tirar tudo aquilo que você pode daquela leitura. Como você diz, eu estou agora dialogando com esse texto e já estou automaticamente produzindo o meu texto, ainda que não inteiramente, mas eu já estou nas etapas, né, de escrever em alguma coisa, já deixar lá no meu arquivo, desculpem, deixar lá no meu arquivo e assim ir organizando. Alguém mais quer falar aqui do pessoal que está no grupo, que entrou, e gostaria de dizer, olha, eu faço o meu assim. Olha, eu não faço, eu acho que eu preciso melhorar, também pode. Né? Fiquem à vontade, eu gostaria de ouvir vocês. Então, professora, eu basicamente faço o mesmo processo da Luciene. Eu tenho, quando eu vou escrever sobre algum artigo, eu sempre, primeiro, eu faço tipo um levantamento de dados referente aos autores mais atuais, eu tento procurar autores mais atuais, e eu busco por string, né, que são as palavras-chave que se enquadram Sim, melhor no que eu estou buscando, né? sim, E a sim. partir daí eu faço uma seleção de artigos e vou lendo eles um por um, e a partir daí eu sigo o mesmo processo da Lucien. Eu leio um por um, e aí eu vou elencando se se enquadram ou não. Aí eu vou separando eles, né? Coloco eles, ó, esse dá certo, esse não dá. E vou fazendo essa seleção de artigos. E depois eu venho fazendo a conversação entre eles. Aí eu faço desse jeito. Desculpa, professora, minha neném tá choramingando no meu pé. Sem Mas problema. basicamente eu faço esse processo, sabe? Porque Uhum. daí eu não me perco na minha pesquisa. Sim, Assim, é, eu tenho uma grande dificuldade na escrita, porque eu sou autista nível de suporte 1, só que eu tenho hiperfoco nessa área. Então, assim, eu sempre tento estudar sobre para melhorar a minha escrita por conta da minha rigidez cognitiva, mas, assim, eu sempre tento elencar esses processos para não me perder, e isso me ajuda bastante, sabe, na compreensão do que eu vou escrever. Só que, assim, o que eu preciso melhorar são as questões dos conectores entre os parágrafos, sabe? Quando tem o casamento, a coerência e a coesão você dos dizer, vou parágrafos, olhar. Uhum. Vou olhar bem direitinho o seu texto. Bom você falar isso daí. por causa que, assim, essa é a minha grande dificuldade. Eu sei o que eu quero escrever, eu tenho a minha pesquisa, eu faço o levantamento da minha pesquisa, eu consigo elencar quais as obras que mais vão se adequar, mas na hora de colocar no papel, às vezes eu acabo, tipo, ficando confuso, sabe? É, aí, tipo assim, se a pessoa me pergunta o que eu quero, eu consigo falar, e a pessoa consegue ter uma compreensão melhor do que se eu colocar lá no papel. Às vezes, na hora da escrita, eu meio que embanano, assim, sabe? Faço meio que uma salada mista. Mas nas etapas em si, tá perfeito, tá tudo fluindo bem. Mas é na hora da execução de casamento entre os parágrafos que eu acabo me perdendo, sabe? A minha linha de raciocínio acaba, tipo, devagando, assim, sabe? E isso me deixa bem incomodada. Então, eu acho que isso é o que eu preciso melhorar bastante, na escrita científica. Ah, ô, Jennifer, se eu te disser que isso não é, você está falando aí, não, porque eu sou
autista, nível de suporte 1, não sei o quê, mas, Jennifer, isso é uma coisa muito mais comum do que você imagina. Mas foi bom você ter colocado que essa é a sua dificuldade, porque aí eu vou olhar e eu não sei se eu já corrigi coisas suas, porque eu corrijo, mas eu não olho a quem, né? Vou corrigir agora essa de Jennifer, ela fez, ela não fez. Se você me perguntar, eu não sei, porque é muita coisa que eu faço. Tem hora que eu tô tão doida que eu tô assim, não sei nem se eu dei conta. Mas aí eu vou agora começar a olhar com mais carinho o seu texto para lhe dar um suporte, um feedback melhor, tá? Eu sempre faço isso, eu dou uma Obrigada, olhadinha. professora. Como eu disse, eu olhei as produções de quem entregou até agora e, assim, estava tudo, assim, direitinho, sabe? Então, eu não sei se tem alguma coisa que você já escreveu, se eu não olhei, mas eu vou olhar, viu? Com certeza, eu vou olhar para poder ter uma noção, né? Porque, assim, eu vi você escrevendo direitinho, eu digo, mas eles entraram no curso mesmo para quê? Eu fico, me dá umas noias de vez em quando, sabe? Eu fico meio assim, eu digo, mas vem cá, eles estão no curso, tá, beleza, mas será que o que eu estou fazendo para eles é o que eles queriam? Porque eu tenho um planejamento, eu tenho uma proposta, eu apresentei naquele dia, eu estou fazendo a proposta e eu não sei, né? Eu fiquei naquela dúvida, né? Aí, por isso que eu estou falando com vocês e perguntando. Tem alguém tentando falar comigo aqui. Só um minutinho, minha gente. Oi, Estela, eu estou dando aula agora. Eu posso falar com você depois? Eu estou dando aula online, viu? Já já eu retorno para você assim que eu terminar. Um abraço. É uma aluna minha do IF tentando falar comigo. Ela nunca ligou para mim, te estranhei. Mas veja, aí eu fiquei com aquilo, né? Eu vou falar sobre resumo, porque tá, eu programei, eu fiz isso com a outra turma da vez passada, e eu vou fazer agora. Eu vou fazer porque eu quero que eles façam o melhor o fichamento deles e tal. Aí eu fico sempre naquela, né? Eles estão entregando, eu estou fazendo o trabalho e eu fico preocupada de saber. Sempre eu estou procurando esse feedback, né? Saber se está tudo ok, se é isso mesmo, se está ajudando, se não está, entendeu? Porque eu tenho uma proposta de fazer com que as pessoas desenvolvam melhor os seus trabalhos científicos. Só que eu tenho um monte de gente no curso que tem vários níveis, né? Eu pego todo mundo. E às vezes eu fico achando, acho que eu estou ensinando muito fácil para a Lu, que é uma pessoa que já está encaminhada aí em seu mestrado, doutorado, eu acho. Mas tem um que entrou agora que nunca fez um TCC, entendeu? Então, eu tenho pessoas, eu tenho você, Jennifer, que já acho que tá fazendo mestrado, talvez, ou já terminou. Eu não me lembro bem agora, que eu anotei um monte de coisa sobre vocês aqui numa folha. Então, assim, a minha intenção é trabalhar o passo a passo da pesquisa, e excepcionalmente, né, eu estou atrasado um dia do meu cronograma, mas vai mais para frente, eu estou terminando essa parte mais técnica da escrita. Aí vou entrar na pesquisa propriamente dita na próxima semana, ok? Mas ninguém quer mais falar, né? Só Lu e a Jennifer que falaram, estão satisfeitos, posso ir lá já para o assunto? Pronto, se vocês tiverem qualquer problema, qualquer dificuldade, né, depois que eu apresentar, então vocês podem, por favor, se colocar, ok? Vamos fazer resumo fichamento, vou começar a apresentar. Vamos fazer um fichamento, resumo. Tá dando para ver a tela, o PowerPoint? Dá sim, prof. Obrigada. Bom, aí eu não sei se dá para ver aqui, né?
esse slide, porque eu fiz aqui peguei um texto, né? E aqui é um texto que se desenvolve por divisão de ideias. Ele começa no seu tópico frasal, falando de dois tipos de revolução científica, as que são impulsionadas por novos instrumentos e aquelas estimuladas por novos conceitos. Então, veja, é uma coisa importante para lembrar para todos é que a gente precisa levar em conta a questão do tópico frasal sempre, tá? Daquilo que ele diz e depois aquilo que pode ser desenvolvido a partir dele. Então, esse tópico frasal, ele abre o texto e ele já direciona a gente para a ideia que vai ter aqui. Então, por exemplo, aqui agora vai se desenvolver onde é que esses tipos de revolução estão. Então, vem exemplos que constituem uma expansão do tópico abordado, que é justamente em seu famoso livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn referiu-se a conceitos, não se ocupando de instrumentos, ok? Então, aqui a gente vai ver que ele já vai começar a falar da revolução por instrumentos. Sua ideia de revolução científica se baseia num único exemplo, a revolução na física teórica que ocorreu na década de 20 com o advento da mecânica quântica. Esse foi um exemplo típico de revolução desencadeada por conceitos, ok? Então, aí ele começa a explicar que aí diz o livro de Kuhn, aí vem comentários do autor, né? O livro de Kuhn é escrito de forma tão brilhante que se tornou um clássico instantâneo, mas induziu em toda uma geração de estudiosos e historiadores da ciência a ilusão de que todas as revoluções científicas seriam decorrentes de mudanças conceituais. Então, aqui ele está ainda tratando do mesmo tópico, a questão da ideia de revolução por conceitos. E aí ele continua. Aí vem agora, se traz mais uma expansão daquilo que foi abordado, que é justamente nos últimos 500 anos, além da revolução mecânica quântica usada como modelo por Kuhn, perceba que aqui se falou dessa pessoa aqui, tá? Que é o Thomas Kuhn, tivemos 6 revoluções conceituais, associadas aos nomes de Copérnico, Newton, Darwin, Maxwell, Freud e Einstein. No mesmo período, houve cerca de 20 revoluções ligadas a instrumentos. Então, aqui, 6 a conceitos e 20 a instrumentos. Não tão notáveis, mas de igual importância para o progresso da ciência, ok? Então, observe que aqui a gente tem os comentários do autor e aqui a gente tem um desenvolvimento. Aqui a gente vai fazer uma retomada de que tipo de revolução a relacionada a conceito das 6 e depois as que se referem a instrumentos. Vamos ver que o texto não acaba aqui. 2 exemplos típicos de revoluções por instrumentos são a Revolução Galileana, resultante do emprego do telescópio na astronomia, e a Revolução de Watson e Crick, decorrente do uso da difração de raio-x para determinar a estrutura de macromoléculas na biologia. Mais uma informação que está relacionada ao tópico abordado, que é justamente agora sobre revolução científica por instrumento. Aí ele volta aqui, e aqui eu tenho uma legenda. Eu não sei porque isso aqui é mais o texto mesmo, o efeito de uma revolução conceitual é a explicação de coisas antigas de maneiras novas. O efeito de uma revolução instrumental é a descoberta de coisas novas que precisam ser explicadas. Aí vem uma informação complementar, que podem ser retiradas. Em quase todo o ramo da ciência, mas especialmente na biologia e na astronomia, tem havido uma preponderância de revoluções instrumentais. Temos tido mais sucesso em descobrir coisas novas do que em explicar
as antigas. Então, aqui um comentário do autor, igual como a gente viu no anterior. E aqui tem comentários dele. Ele está escrevendo o texto e ele comenta. Após a Revolução, na década de 50, a principal revolução instrumental que se seguiu foi o advento dos computadores eletrônicos e dos bancos de memória nos anos 60. Também uma informação complementar que pode ser retirada. O processamento eletrônico de dados revolucionou todos os ramos da ciência teórica. Tanto a revolução de Watts e Crick como a dos computadores derivaram de instrumentos importados da física. Certo? Então, esse texto foi tirado daqui, de Dyson Freeman. Certo? Essa parte em roxo é uma explicação justificativa para o que foi dito aqui, né? Que é quando se fala da revolução, desse processamento, né? da revolução instrumental, que é a descoberta de coisas novas que precisam ser explicadas e que precisam ser desenvolvidas aqui. Então, quando a gente vai fazer um resumo, né, isso é uma coisa assim que o pessoal não ensina muito, né, na escola, e fica uma lacuna na construção da gente, que quando a gente vai escrever a gente se aperreia, é porque a gente precisa aprender a retirar aquilo que não é tão importante, certo? Então, eu faço um tópico frasal aqui, eu tenho uma informação que vai desenvolver, mas eu preciso pegar aquilo que é mais importante. Por exemplo, o comentário do autor é tão importante? Pode ser, mas não tanto. Eu prefiro ficar com essas informações que estão em azul, porque são informações que vão me dar um norte, um desenvolvimento. Como a Luciene falou, eu vou fazer uma leitura, eu vou marcar aqueles tópicos que se sobressaem, aquelas ideias que são consideradas. Ela falou assim, muito bem arrumado, muito bem organizado, aquelas ideias que são importantes, que eu posso selecionar e as demais informações, aquelas que são acessórias, eu posso retirar. Isso vai me ajudar a resumir, porque eu não posso pegar tudo. E, inclusive, essa minha leitura, ela vai me ajudar, porque se eu tenho um resumo, automaticamente eu vou ter uma leitura muito mais proveitosa daquilo que eu preciso realmente, de fato, ler. A Jennifer também colocou, olha, eu faço direitinho, faço um levantamento, tiro tudo que é a ideia principal, organizo, deixo tudo direitinho, e aí eu vou lá e começo a escrever. Mas, para escrever, ela precisou passar por todo um processo de seleção de informações importantes para desenvolver. A questão é, como eu faço para selecionar aquilo que é importante? Então, por exemplo, quando a gente vai ler, sei lá, artigos, nós vamos pegar, como a Luciane falou, vou pegar pela palavra-chave, eu vou pegar, vou dar uma olhada na fundamentação teórica, eu vou ver como foi feita a metodologia, né, quais foram os resultados, se aquele artigo realmente tem a ver com aquilo que eu estou pesquisando, se vai contribuir, se não vai, e aí eu faço o descarte, eu analiso e eu vou me deter na leitura daquilo que eu acho que vai colaborar para a minha pesquisa. E isso é importante, né? Porque, como é que ficaria o resumo desse texto aqui, né? Então, aqui, resumo do texto, bem assim, sabe? Sem os conectores, como disse a Jennifer, ok? Então, está bem assim, o texto não está fluido. As revoluções científicas estabelecem novos rumos para o progresso da ciência e podem ser de dois tipos, conceituais e instrumentais. Então, voltando, eu já peguei esse pedacinho aqui, ok? E já peguei esse tópico aqui, e aí, depois, as revoluções conceituais, como a da mecânica quântica, são as que provocam maior impacto, porque aí agora, como é por divisão, eu vou procurar tudo que se refere a conceituais, já que ela aparece primeiro ali, no tópico frasal que eu abri para meu resumo, e são as que provocam maior impacto na consciência pública sobre a ciência, pois propõem novas explicações para fenômenos já conhecidos. Ok? Logicamente, tem uma reelaboração aqui, né?
As revoluções, a partir de novos instrumentos, podem ter grande impacto tanto na ciência experimental quanto na ciência teórica. Foi o que ocorreu com o advento do computador, criado a partir de instrumentos importados da física. Esses instrumentos nem sempre são conhecidos do público em geral. Sendo assim, as revoluções instrumentais levam à descoberta de novos fenômenos a serem explicados pela ciência, que foi mais ou menos o que se pegou aqui, ó, nesse pedaço aqui, tá? Então, essas outras informações, quem foi que fez esse modelo que ele citou das revoluções conceituais associadas a esses nomes, são informações importantes para o primeiro texto, mas quando eu vou fazer o resumo, eu automaticamente as retiro e pego só aquilo que é mais importante, ok? E aí, deixando mais fluido, o progresso da ciência, impulsionado por revoluções científicas, que podem ser classificadas em dois tipos principais: as revoluções de natureza conceitual, a exemplo da mecânica quântica, são as que geram maior impacto na consciência pública sobre a ciência. Isso ocorre porque elas propõem novas explicações e paradigmas para fenômenos já estabelecidos. Por outro lado, as transformações geradas por novos instrumentos têm grande relevância tanto para a ciência experimental quanto para a teórica. Um exemplo notável é o advento do computador, desenvolvido a partir de instrumentos importados da física, embora tais ferramentas frequentemente permaneçam desconhecidas do público em geral. É importante ressaltar que as revoluções instrumentais levam, essencialmente, à descoberta de novos fenômenos, que, posteriormente, deverão ser explicados pela ciência. Então, a versão mais fluida, mais desenvolvida, ok? Para um resumo. Mas, se eu vou fazer um fichamento disso aqui, esse primeiro já está assim, de bom tamanho, sabe? Então, acho que provoca um maior impacto na consciência pública, propõe explicações, partidos podem ter um grande impacto, né? Que é o que tem aqui, só que aqui está mais desenvolvido, uma versão mais fluida, ok? E algumas palavras aqui estão marcadas para a gente poder, né, fazer uma relação conceitual. Esses pedaços marcados em verde são justamente os marcadores, né? São os operadores, são os marcadores de transição, são o que o pessoal conhece, que eu já falei aqui anteriormente sobre os elementos coesivos, né? Que ajudam o texto a ficar mais fluido e que fazem você fazer o que Jennifer falou hoje, que é a transição entre os parágrafos, né? Isso ajuda o texto a ficar melhor. Então, continuando aqui as referências, aí entrei aqui, né, sobre o fichamento de um livro, como é que a gente pode fazer. Então, texto da Marilena Chauí aqui, tema definição de filosofia barra crítica ao senso comum. Eu não sei se vocês são desse tempo, mas eu sou do tempo que a gente não tinha computador, né? Então, a gente pegava uma gente e Professora, tá e a travando muito o seu áudio. gente fazia eixo, tá? Voltou ao normal, é o quê? Ah, então deixa eu parar aqui um pouquinho. Valeu. Mas, ô Ju, travou a partir de que ponto? Qual? Essa daqui, da versão mais fluida? Pronto.
Eu cheguei a falar, comparar, ou travou aqui? Onde foi que travou, Ju? Quando eu estava falando da Marilena Chauí. Ah, então tá aqui já. Eu estava falando que eu sou de um tempo que a gente não tinha computador, né? E se tinha computador, mas não era como hoje. Eu tinha um computador em casa, mas muitas vezes não dava para levar, né? Aquele computador grande em casa, que hoje ainda se usa, mas é mais para quem joga, essas coisas assim. E aí eu precisava estar em alguns lugares, ia para a biblioteca, então você não tinha muita coisa na internet, não tinha muito acesso, a internet ainda era daquela discada. Eu acredito que algumas pessoas aqui sabem do que eu estou falando, talvez Ju não, porque ela é novinha. E aí a gente tinha que pegar e escrever numa fichinha, né, com linhas, e a gente colocava, fazia o fichamento, ok? Então, por exemplo, como eu faço um fichamento de um livro, aí eu colocava lá a referência, colocava o tema, e embaixo eu colocava um comentário. Então, por exemplo, aqui a gente tem um trecho da Marilena Chauí, uma citação, ok? Quando se fala da definição de filosofia e crítica ao senso comum, e aí embaixo eu colocava o trecho e colocava embaixo um comentário. Este trecho é fundamental para a introdução do meu trabalho, pois define a filosofia não como um acúmulo de respostas, mas como uma atitude crítica de questionamento. Então, aqui eu vou voltar e ler a citação só para explicar como é que a gente faz o fichamento, que é importante. Às vezes a gente está lendo um autor, a gente quer um trecho dele e a gente quer separar aquele trecho para colocar no trabalho da gente, mas a gente ainda está escrevendo e não é a hora de colocar. Eu estou ainda no processo de pesquisa, então eu vou pegar a citação direta, vou colocar aqui, eu vou colocar qual foi a página que eu tirei, certo? Porque depois, se eu precisar, eu não vou estar procurando onde foi que eu achei isso no livro. Então, fichamento de um livro. Então, a filosofia começa dizendo não às crenças e aos preconceitos do senso comum. Por isso, o pensamento filosófico é negativo, no sentido de que faz a negação do estabelecido, do aceito, do instituído, procurando compreender o que esses supostamente representam. A filosofia é o pensamento procurando conhecer a si mesmo, procurando saber por que admite como verdadeiras algumas coisas e como falsas outras, porque aceita alguns valores e recusa outros. Então, o comentário. Esse trecho é fundamental para a introdução do meu trabalho, pois define a filosofia não como um acúmulo de respostas, mas como uma atitude crítica de questionamento. A autora contrasta diretamente a postura filosófica com a passividade do senso comum, estabelecendo o caráter negativo no sentido de negação da filosofia. Então, eu piro a citação e boto o comentário, certo? Porque, ao mesmo tempo, eu estou fazendo aí, até porque, se eu quiser depois, no livro, no livro não, no meu texto, eu quiser colocar, eu não quiser fazer a citação direta, pelo menos eu tenho uma noção e eu posso escolher se eu vou citar diretamente, ok? Ou se eu vou citar indiretamente, que é mais ou menos o que tem um pouco desse comentário aqui. Aí o fichamento de uma coletânea, de um capítulo de livro. Então, aqui é a literatura, aqui é uma geral, tá? Aqui é um capítulo de livro e aqui tem um resumo dele. A literatura corresponde a uma necessidade universal de ficção e de imaginação, que, por sua vez, corresponde a uma necessidade de equilíbrio, sem a qual a personalidade se desgarra ou se machuca. Por isso, ela é um direito humano, algo sem o qual a pessoa não se realiza completamente. Comentário. Seu comentário, você mostrou lá, encontrou isso aqui nos vários escritos do Antônio Cândido, que é um teórico da literatura, muito famoso, inclusive, e aí está aqui, né, um capítulo de livro dele, e depois o comentário seu, argumento central para a defesa da importância das artes no currículo escolar. Cândido vai além do entretenimento e posiciona a literatura como um elemento fundamental para a formação integral, equiparando-a a um direito. Então, aqui, a pessoa vai, pega lá o trecho, já coloca um comentário e já deixa isso guardado, ok? Essa é a ideia.
Aí, um fichamento com citação indireta, porque eu falei na semana passada que a gente precisa usar a citação indireta e usar muito mais a citação indireta, porque isso dá uma, como é que eu diria, valoriza mais o nosso trabalho de escrita, tá? Então, eu tirei, esse é um artigo, que inclusive trabalhei com ele no período passado, e aqui está um trecho que eu tirei lá dessa página 5, que diz assim: dá-se então o início do processo de revitimização a partir do momento em que a vítima decide procurar ajuda, fora do âmbito familiar, pois a etapa de denunciar o autor exige do sistema mais preparo, de modo que a vítima se sinta acolhida e sinta segurança perante a situação delicada que enfrenta. Por vezes, ao procurar ajuda e acaba sendo frustrada, pois o sistema é composto por uma série de falhas e fatores, colocando a vítima em uma posição de ainda mais de vulnerabilidade do que já se encontra. Parte-se da premissa de que a vitimização secundária nada mais é do que a nova ofensa sofrida pela vítima de crime. Porém, nesse novo processo de vitimização, o agressor, que tem o polo passivo da ação é o Estado, por meio do seu equipamento técnico jurídico. A persecução penal e todo o seu procedimento muitas vezes acabam gerando incômodos à vítima. Essa forma de violência institucional, que também é chamada de violência ou vitimização secundária, pode se manifestar de diversas maneiras, desde o atendimento dado à vítima pelos servidores até a falta de punição dos agressores. Ali, naquela sala fria, passará a contar todo o seu sofrimento, revivendo-o com suas dores e traumas a uma pessoa desconhecida e por vezes não capacitada, fazendo com que a vítima sofra ainda mais ao relatar a alguém o fato e não sentir a empatia do próximo. Essa pessoa está falando sobre a questão da revitimização, né, das pessoas que sofrem violência. Então, violência doméstica. É, aí, aqui tem um fichamentozinho, né, que, nesse caso, como você vai fazer, justamente pegar as ideias principais daqui, reelaborar. Então, aqui, ó, define-se a vitimização secundária, também chamada de violência institucional, como uma nova ofensa sofrida pela vítima, na qual o Estado, por meio de seu aparato técnico-jurídico, assume o polo passivo da agressão. Essa forma de violência institucional se manifesta de diversas maneiras, desde a qualidade do atendimento prestado pelos servidores até a ineficácia na posição dos agressores. Um exemplo dessa revitimização ocorre quando a vítima é forçada a reviver suas dores e traumas ao relatar seu sofrimento em salas frias a indivíduos desconhecidos e muitas vezes despreparados. A falta de empatia e capacitação desses profissionais agrava o sofrimento da vítima, tornando o procedimento de persecução penal um fator incômodo. Então, aqui está o resumo, e vamos supor que eu vou citar o texto da Ivana Pereira, ou melhor, da Ivana Cardoso, no meu texto, e aí eu vou colocar, né, de acordo com Cardoso, ano tal, define-se a vitimização, ok? Então, esse fichamento já está pronto. Eu já reescrevi alguma coisa, não preciso de muita coisa. A citação aqui tem como finalidade explicar como acontece o processo de revitimização das mulheres vítimas de violência doméstica ao procurar ajuda. Então, eu coloquei esse comentário, fiz esse fichamentozinho aqui e está lá guardado, né, nas minhas. Eu vou separar no meu computador por tema que eu vou querer trabalhar, e aí eu já deixo lá, porque já está pronto, eu já fiz e já está lá nas minhas anotações. E aí eu peguei todas as ideias principais aqui, né? Processo de vitimização, que ele chama de vitimização secundária, né? Agora vamos voltar para cá para comparar, né? O que é que tem aqui? Dá-se início ao processo, a partir do momento que decide procurar ajuda, né? Pois a etapa de denunciar o autor exige do sistema mais preparo, por vezes, ao procurar ajuda, acaba sendo frustrada. Aí, aqui, ó, parte-se da premissa de que a vitimização secundária nada mais é do que a nova ofensa sofrida pela vítima de crime. Então, ó,
Define-se a vitimização secundária, também chamada de violência institucional, como uma nova ofensa sofrida pela vítima, na qual o Estado, por meio de seu aparato técnico jurídico, está vendo? Assume o polo passivo da agressão. Essa forma de violência institucional se manifesta de diversas maneiras, porque é esse pedaço que diz aqui, né? Quando ele diz que a persecução, ele diz que esse procedimento que é feito, né, nos aparatos técnicos, jurídicos, eles são muitas vezes incômodos à vítima, e isso é uma forma de violência institucional, né? E a forma como ela se manifesta, que é justamente prestado, desde aqui se manifesta de diversas maneiras, está vendo? Desde a qualidade do atendimento prestado pelos servidores até a ineficácia na punição dos agressores, que é que tem aqui, né? Ele diz que não, muitas vezes não há uma punição. Aí ele diz, um exemplo dessa revitimização ocorre quando a vítima é forçada a reviver suas dores e traumas, que é o que tem aqui, tá vendo? Revivendo com suas dores e traumas, relatar seu sofrimento em salas frias, porque aqui tem, ó, ela coloca até entre aspas, em salas frias, ali naquela sala fria, em salas frias, há indivíduos desconhecidos, pessoa desconhecida, e muitas vezes despreparados. A falta de empatia, que se fala aqui, ó, relatar alguém que não tem empatia, falta de empatia, e capacitação desses profissionais, porque se fala dessa falta de capacitação, agrava o sofrimento da vítima, tornando o procedimento da persecução penal um fator incômodo, que é o que diz aqui, ó, na questão, quando ele diz a persecução penal e todo o seu procedimento, muitas vezes acabam gerando incômodos à vítima. Então, é preciso pegar todas as informações, reelaborar, escrever, reorganizar, para deixar mais claro e para guardar esse fichamento, tá? Essa é a ideia. Até aí, tudo certo? Alguma ideia? Ok? Ih, Tudo tranquilo. todo mundo vendo? Todo mundo viu tudo? Sim, eu vi. Viu, né? E provar. Graças a Deus. Estou preocupada com a internet, viu? É, Pedaço grande da aula, mas como fica gravado, depois eu vejo. Vou acompanhando você daqui. perdeu, foi? Perdi, caiu meu computador. Eita, pô. Aí voltou. Mas tem preocupação não. Eu vou seguindo, acompanhando e depois eu assisto de onde terminei. Tá bom. Então, agora, aí, para quem estava aqui, né? Agora eu vou falar um pouquinho de como a gente pode, se você não tiver nada a acrescentar essa parte, né? Como que a gente pode pegar aliar uma coisa a outra, que é a questão de pegar um artigo, certo, científico, e o que é que a gente vai olhar dele e vai tirar de ideias principais, que é muito importante isso, ok? Então, eu li no artigo, tá bom. Eu vou pegar o que eu quero dele para saber se ele serve ou não para mim. Então, como é que eu vou fazer isso de uma forma, como é que eu diria, estrategicamente boa? Eu vou ganhar mais tempo. Então, vou falar um pouquinho disso agora, tá? Porque eu tinha colocado que eu ia falar um pouco da questão do artigo científico, ok? Então, aqui um artigo, né, sobre inteligência artificial na produção e nos serviços de alimentação, ok? Então, aqui é para contemplar um pouquinho, né, sair procurando um artigo que falasse sobre inteligência artificial e alimentação, né, porque tem
tem uma pessoa do grupo ou duas que são da parte de gastronomia. Eu não sei se estão no curso ainda. Tem Letícia, tem quem mais aqui, meu Deus, que é dessa parte. Fábio, né, Fábio? Deixa eu ver. Isso, prof. Isso, em homenagem a você, tá, Fábio? E a Letícia, eu acho, que eu não sei se ela tá. E aí eu encontrei esse artigo, então as palavras-chave do artigo, né? Inteligência artificial, serviço de alimentação, produção de alimentos, né? Food service, revisão bibliográfica, estava lá. Aí, qual é o objetivo do artigo? Isso é o fechamento, pegando as partes importantes. Fábio está lá fazendo o texto dele, ele quer ver alguma coisa sobre isso, ele quer escrever um artigo, sei lá o que seja, aí ele vai lá e pega essa referência, já coloca lá nesse fichamento, né, já separa o artigo, já faz o fichamento para ele ver, vou querer isso daqui, porque depois eu posso retomar e já tenho lá o fichamento do meu artigo. Qual é o objetivo? O artigo teve como objetivo realizar uma revisão bibliográfica exploratória sobre a inteligência artificial, IA, aplicada no setor de alimentos e bebidas. A investigação enfatizou as possibilidades, importância, benefícios e dificuldades de implantação da IA, abrangendo desde a produção até os serviços aos consumidores. Então, aqui a gente já pegou o objetivo, né? Que é muito importante para a gente. Pelo objetivo, a gente tem tudo, a gente tem uma visão geral, como a Luciene falou. Aí eu faço essa visão geral. É muito importante nessa leitura para mim. A metodologia, né? Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, revisão bibliográfica exploratória, de natureza qualitativa. A busca foi realizada na base de dados da plataforma Web of Science, considerando artigos publicados internacionalmente entre 2014 e 2024 em inglês. Dos 24 artigos encontrados, 4 foram destacados por estarem alinhados ao objeto de estudo. Está vendo? Aí, uma pessoa que faz uma pesquisa, no caso, uma revisão bibliográfica, ela não tem que fazer fichamento, gente? Diga aí se não tem. Se ela queria fazer e queria saber qual era o artigo que era e que não era, ela tem que fazer uma leitura de varredura e sair colocando, para poder dizer esse serve, esse não serve, esse serve, de tantos que eu encontrei 24. Dos 24, só 4 estão dentro do objeto de estudo. Então, isso é muito importante. Análise de resultados, que são importantes aqui, exemplos de aplicação, redes neurais artificiais, RNA. Não me pergunte o que é isso, que qualquer coisa pode perguntar a Juliana, ela vai falar, não sei. Usadas para a previsão diária do número de refeições em restaurantes, auxiliando gestores. Parece que a rede neural é aquele que a gente alimenta, né, Ju? Depois te fala aí, por favor, se você souber. O iNovision, um sistema que utiliza câmeras sobre lixeiras para monitorar e quantificar alimentos descartados, ajudando a gerenciar o estoque e reduzir o desperdício alimentar. E o Impact Vision, que é um software que fornece insights em tempo real sobre a qualidade dos alimentos, sendo usado para a avaliação de carnes, detecção de contaminantes e análise de maturação de frutas. Certo? Então, voltando aqui, o objetivo aqui realizar sobre a inteligência aplicada no setor de alimentos e bebidas. A investigação enfatizou as possibilidades, a importância, benefícios e dificuldades de implantação da IA, abrangendo desde a produção até os serviços aos consumidores. Então, observe que esse é o objetivo do artigo, fazer uma revisão sobre isso, como esses artigos que foram feitos enfatizam a questão da IA no setor de alimentação. Metodologia, e aqui o que se encontrou, né, nesses exemplos, nessas análises. E aqui a consideração final, isso tudo do artigo que a pessoa fez sobre isso. É essencial que os profissionais busquem qualificação, pois a IA deve ser vista como uma forma de desenvolver e complementar o trabalho humano, e não de substituí-lo em 100%.
especialmente no atendimento personalizado ao cliente no setor hoteleiro e de food service. Detalhe, é um resumo, um fichamento, uma coisa bem simples, um exemplo bem en passant do que se pode fazer para fichar um artigo, ok? Então, as partes bem importantes e necessárias para analisar o que foi escrito e ter no arquivo, ok? Pode falar aí, viu, Ju? Agora é com você. Diga aí o que é rede neural, só para o pessoal entender um pouquinho. Tem gente que é da área e já entende, mas para mim mesmo, eu chu- me lembrei, Ju, meu Deus, Ju, eu estou ficando velha mesmo, Jesus me ajuda. Eu me lembrei que eu fui para um curso com a Vana. Aí a Vana estava falando sobre a questão da IA, minha filha. Essa rede neural, me lembrei agora, quando você falou. As inteligências artificiais são alimentadas por nós. Quando a gente coloca alguma coisa que a gente acha que não está legal e que ela pode reelaborar, e que a gente coloca mais coisas no prompt, a gente automaticamente alimenta essa rede neural. E como essa rede neural tem sido importante, por exemplo, ela deu um exemplo assim para a detecção de câncer de mama, por exemplo, né, que você alimenta essa rede neural para que ela possa dar resultados a partir de exames, ela te dá um resultado mais, um diagnóstico antecipado, né? E isso ajuda muito na detecção e no tratamento precoce do câncer. Muito bem lembrado. Então, essa rede neural aqui, que ele falou, deixa eu ver aqui, voltar para cá, o assunto é inteligência. Previsão diária de número de refeições em restaurantes auxiliando gestores. Ok, ok. Pronto. Então, gente, mais ou menos hoje o que a gente tem para discussão, né, da nossa aula hoje é justamente essa questão do resumo, né, de como a gente pode utilizar e organizar melhor os nossos fechamentos, sistematizar. Eu sei que às vezes quando eu estava escrevendo, quando eu estava fazendo minha pesquisa, né, minha tese, e até quando eu vou escrever algumas coisas, às vezes você fica meio cansado, né? Mas, rapaz, eu vou ler isso tudinho, eu vou colocar isso daqui, eu vou ter que sistematizar isso aqui, mas é muito importante, porque depois, quando você vê que está tudo organizadinho, que você vai lá nas pastas, que você abre, que você encontra tudo, né? Que você manda até para a nuvem, né? Mandar para a nuvem é fundamental também quando a gente está realizando pesquisa, né? Ponto importantíssimo para a gente não perder nada. E que você vai lá e abre essas pastas e elas estão sistematizadas e organizadas, você tem um trabalho muito melhor e seu trabalho anda mais rápido, sabe? Sem falar que é um exercício já de escrita, né, que você está fazendo. Então, você já vai ganhando o fôlego dali, né? Fôlego dali. Eu acho que vocês devem ter se lembrado do depoimento de Simone, porque ela fez mais ou menos assim. Ela saiu fazendo esses fichamentos. Isso ajudou muito na revisão bibliográfica. O trabalho dela também tinha isso. Ô, prof, posso tirar uma dúvida? Pode, se eu souber. Eu nunca fiz um fichamento, mas aí eu vou precisar começar a ler artigos para iniciar meu TCC. A minha dúvida é o seguinte: Sim. eu tenho que fazer o fichamento, por exemplo, eu peguei um artigo, eu faço o fichamento do todo o artigo ou eu vou fazendo os comentários de acordo com as ideias, das ideias que eu achei interessante, que eu acho que vai servir para o meu trabalho. Eu não entendi isso, assim. Assim, vamos lá. Depende do seu objetivo. Por exemplo, se você encontrou, está lendo um artigo, encontrou uma parte naquele artigo, por exemplo, na fundamentação bibliográfica daquele artigo, e você acha importante, aí você tem que fazer como eu fiz com o primeiro PowerPoint que eu mostrei. Você pega lá o trecho, coloca lá a referência bibliográfica, a página,
coloca o trecho, já faz a citação indireta daquele texto, ou faz um resumo, e já deixa separado, porque isso aí você já percebeu, que ao fazer a leitura desse artigo, isso vai te ajudar para aquilo que você quer. Agora, veja, entra um ponto agora importante. Professor, eu vou fazer o meu TCC. A pergunta é, eu tenho projeto, que é o assunto da aula que vem, eu tenho projeto, ou seja, eu tenho um problema de pesquisa e esse problema me aponta para algum lugar, que é o assunto da semana que vem, vai ser um assunto assim que a gente vai debater e eu conto já com a ajuda de quem é mais experiente para se colocar, né, nesse tópico, porque quando eu tenho um problema de pesquisa, eu tenho um objetivo de pesquisa, automaticamente fica mais fácil para mim saber o que é que eu vou querer, ok? Porque justamente aí eu vou começar já a fazer as leituras e já começar a dizer, não, isso aqui não vai servir para o que eu quero, eu já vou descartar, eu vou fazer um fichamento de, por exemplo, eu li um artigo, como eu mostrei agora, eu vou fazer um fichamento de resumo, vou deixar arrumadinho ali, porque eu estou começando a desenvolver minha ideia. Ah, eu vou querer fazer o resumo do artigo e vou deixar no fichamento, eu vou querer tirar um pedaço de um trecho que eu vi e que eu achei que ficou muito bom, que eu posso citar diretamente isso aqui, essa citação eu já guardo, entendeu? Então, eu tenho que ter no meu arquivo tipos de fichamento. Então, eu vou fazer fichamentos de citação. Então, eu vou fazer ali, eu boto citação direta e indireta, fichamentos de artigo, que aí eu vou colocar exatamente o que eu coloquei ali, qual é o objetivo do artigo, qual é a metodologia, quais foram os resultados, entendeu? E esse artigo vai estar ali guardado para mim. Vai ter uma outra pasta de artigo que eu não quero, que eu acho que não vai servir agora, fica para um momento depois, ou para quando eu tiver mais desenvolvido no meu TCC, eu vou usar. Então, é começar, já que você, Jaidene, vai começar a escrever seu TCC, então é bom que você já comece realmente a sistematizar. Isso é muito importante. Certo. Só mais Entendeu? uma dúvida. Eu não sei se eu respondi. Se eu não respondi, pode perguntar, professora. Não ficou claro, não? Diga de novo, farei. Diga aí. Não, respondeu. No caso, a senhora falou aí fichamento de citações. É porque eu realmente estou querendo aprender isso. No caso, seria um documento onde eu vou guardar todas as minhas citações, é isso? Se Não, fosse uma... as suas não. As citações que Não, você assim, encontrou. isso. Isso. Acho que eu O separei, eu vou documento. colocar todas essas em um arquivo de fichamento para citação. Isso. Isso. Certo, Ora, eu certo. vou fazer nesse arquivo de fichamento para citação. Ora, eu vou fazer citação direta. Tirei lá, Uhum. encontrei o artigo e hoje muito fácil, né, gente? Eu vou lá, pego o artigo, coloco, tiro o excerto, né? Copio, coloco direitinho no arquivo, boto lá a referência bibliográfica, a página, já deixo lá. É uma citação direta. Ou é muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o trecho todinho, vou fazer uma citação indireta, porque aí, às vezes, são 2 ou 3 folhas, como o Luciane disse, 2 ou 3 folhas, eu tenho muita coisa, eu não vou pegar aquilo tudinho, eu vou fazer um resumo, ok? Por isso que eu mostrei a importância do fichamento de resumo, que depois, se vocês vão precisar fazer um, ok? Então, eu peguei lá, esse é muita coisa, eu vou, então, fazer aqui um resumo de, sei lá, são 3, 4 folhas, eu vou fazer um resumo de uma folha e vou colocar lá, fichamento de resumo, porque essa parte é importante. Eu estou percebendo que esse artigo é extremamente relevante e tem coisas que eu vou precisar citar aqui para construir minha fundamentação. Então, eu vou lá, faço o resumo e já boto fichamento de citação indireta. Pronto. Aí já estou com o meio caminho andado. Então, é mais ou menos isso. Por isso que é tão importante, Jaidene, sistematizar o trabalho. Para isso, eu preciso estar bem instrumentalizado na escrita. Se eu não sei o que é que eu vou retirar do texto, se eu não sei o que é que eu vou pegar como ideia principal, eu vou. Porque tem gente que acha, e isso é uma coisa que eu não falei antes, mas aí é bom eu falar que eu esqueço, que acha que fazer resumo é pegar um monte de trechos do texto e fazer uma colagem. Isso não é texto. Inclusive, isso é muito ruim, porque por fazer colagem, é que a gente tem textos aí que o pessoal entrega aí, não sei como, nessas revistas, né, que são predadoras, tem um nome para elas, né? Que querem que você publique artigo pagando, são revistas predadoras. Não tem muita qualidade, não, entendeu? E aí você está lá com o seu texto todo fragmentado, mal colado, não há transições, o texto não é fluido. E por quê? Porque se tem uma colagem mal feita,
né, de ideias e não foram bem elaborados e a revista aceitou. É bem assim, tá? Então, se alguém aí que está me ouvindo quiser discordar, tudo bem, mas assim, é o que eu vejo por aí, tá? No meu pouco, né, conhecimento, eu não sou a pessoa, a mulher da pesquisa, não. Mas assim, do que eu já li, do que eu já escrevi, das revistas que eu vejo muito isso. E eu recebo toda semana por e-mail uma proposta para produzir artigo pagando. Assim, então, Jaidene, eu não sei se eu expliquei a você direitinho, se eu tirei suas dúvidas, Explicou tá? Mas certo. Obrigada. mais alguma coisa? Ju, estão pedindo para reenviar o Forms. Acho que é a Lu, né, Lu? Está pedindo aí. Mais alguma coisa assim sobre o que a gente vivenciou hoje? Tá tudo ok? Tudo fechado? Tudo tranquilo. Pronto. Aí, o exercício qual vai ser? Vou colocar lá um trecho, um excerto, né? Para vocês fazerem um fichamento, ok? Também um exercício para vocês escolherem alguma coisa ali de alguma proposta de artigo, ok? E fazer um fichamento de um artigo. Então, vai ter um exercício um pouco mais elaborado. Eu vou dar mais um tempo para isso que eu vou colocar. Tá bem? Então, a atividade, assim, eu peço a vocês que tentem fazer, tá? Tentem fazer mesmo, escrevam, suem, limem, tá? Vou tentar fazer uma coisa bem enxuta. Eita, a Jennifer está dizendo que não abre, Ju, o link. Tá com a configuração, Ju, dá uma olhada lá na configuração, ver se tem alguma coisa. Então, é isso, tá, gente? Eu acho que por hoje eu estou satisfeita. Saiu como dia trata 13/10, após enviar respostas. Ele está dizendo aí. Vê aí, Ju, quem foi que não assinou ainda. Nem tem tempo para. Oi, Bruno. Boa noite. Quer falar, Bruno? Não pode falar, vai digitar aí. Ah, sobre a ata. Então, uma pergunta aí, quem puder responder. O que a gente está vivenciando até agora? Quem está assistindo, boa noite, Bruno. O que a gente está assistindo agora, até agora, está atendendo a vocês? Me respondam aí, me deem esse Tá sim, feedback, Bruno. Para mim tá super atendendo. tá, né? E para os demais? Para mim está ajudando bastante também, viu, professora? Ai, que bom, Jennifer. Bem, É bom para rever conceitos sobre fichamento, com essa época de IA, né, que a gente quer fazer tudo muito rápido, às vezes retomar o fichamento, todo o processo de construção do texto, do nosso próprio conhecimento é super importante. Obrigada, Lu. Sempre com suas contribuições maravilhosas. É isso mesmo, a ideia é essa, é a gente parar e dizer assim, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou ler, eu vou parar, até porque é importante para a gente, né? Como é que a gente vai construir uma pesquisa? E outra coisa, né? O pessoal sabe que hoje tem inteligência artificial, né? Aí eu vou dar um exemplo dos meus alunos do ensino médio, tá? Mandei entregar um projeto de pesquisa. Aí eles pensam que eu não sei, sabe? Eu peguei o projeto de pesquisa, como é para botar lá no Classroom, né? Porque não dá para fazer na sala, eles têm que ter um tempo. Aí botei hoje um para rodar, porque eu tenho um detector de plágio, aí estava lá, 10% só foi o que eles escreveram. O resto é tudo de IA. Aí mandei lá a nota, né? Mandei dizer o que estava acontecendo, e eu disse a eles: desse jeito, vocês não vão ter como escrever para o professor Luciano. Ele vai querer um artigo científico, os meninos são do segundo ano do médio, tá? Médio em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, o professor não vai ter como, né? Se o professor passar, pegar um detector de plágio, vocês vão estar fritos aí. Então,
Vejam aí, né? Porque comigo já tiraram nota baixa, já estão doidinhos aí. Inclusive, uma dessas meninas estava ligando para mim é por conta disso, que não entregaram lá o projeto, sei lá como foi, estão querendo resolver. Mas aí é que eu estou querendo dizer a vocês é isso, né? Tentem fazer, porque os trabalhos, né? Os professores sabem quando não são feitos, né? É importante a gente reelaborar, tentar fazer, não é uma coisa fácil. Escrever dá trabalho, ler também é preciso tempo para pesquisa. Muitas vezes a gente não tem, mas a gente tem que tirar, não sei de onde, nem como, nem de que jeito, mas a gente tem que tirar e parar um tempo para estudar. Se a gente dedicar pelo menos meia hora, 40 minutos, uma hora todo dia para pesquisa, viu, Jairene? Você que está começando agora, eu acho que tá. Para fazer assim, um pezinho nas costas, Ótimo. ok? E eu estou aqui para ajudar, né? Para a semana, nós vamos falar sobre o que é pesquisa, o que é problema de pesquisa, como se organiza, qual é um problema que fica quando o problema é claro, quando ele não é, o que precisa ter num problema, um problema bem elaborado, né? Porque que é importante, o que é um objetivo, qual é a relação do objetivo com o problema, né? Com a hipótese e tudo mais. Vamos falar um pouco sobre essa questão da pesquisa propriamente dita, tá bom? Então, um abraço, boa noite para todos e todas e até a próxima semana, se Deus quiser. Tá bom? Boa noite, prof. Boa noite a Boa todos. noite. Tchau. Oi, prof.